Vamos lá. Após 9... Gente, página 164. A vida dividida em fases. Após 9 meses de desenvolvimento dentro do corpo da mãe, o bebê nasce e seu organismo continuará mudando, passando assim por diferentes fases da vida, que são caracterizadas 4: infância, adolescência, idade adulta ou fase adulta. Alguns livros é fase, outros livros é idade. E velhice. Pode sublinhar, infância. A infância é um período que vai do nascimento até mais ou menos 10 anos. Nessa fase, a criança deve aprender as normas para um bom convívio com o mundo, que inclui limites para brincadeiras e aquisição de coisas. Esse conhecimento e a integração com o mundo devem ser transmitidos em primeiro momento pelos familiares ou responsáveis pela criança. Então, durante a primeira fase, que é a infância, é onde nós vamos começar o processo de aprendizagem. É muito mais fácil se aprender enquanto é criança, porque o cérebro está em completo desenvolvimento para isso. Então, o bebê, a primeira coisa que ele vai aprender, a mamar. Ele tem que aprender a sugar, porque se ele não sugar, ele não se alimenta, certo? Aí ele vai aprender, com o tempo, outras coisas, a andar, a falar, a comer sozinho, a mastigar, como nascer os dentinhos, tudo isso é um processo. Aí vem também a questão do processo de aprendizagem na escola. Então, as primeiras coisas vão ser ensinadas em casa, essas coisas, né? Comer, andar, falar, são os pais, né? Os responsáveis pela criança é que vão ensiná-lo. Depois ele entra em processo de aprendizagem na escola. A partir dos 4 ou 5 anos, vai para a escola aprender a ler, a escrever, né? Então, a melhor fase de aprendizagem é essa. Por que a gente fala assim que não é ideal a criança entrar atrasada na escola, entrar tarde? Por quê? Porque ela pula certos processos, partes do processo, entendeu? Então, por isso que a gente fala isso, que a criança tem que entrar na idade correta, tá? Aí, vamos lá. Próximo. A adolescência. A adolescência é o período de transição da infância para a idade adulta. Nessa fase ocorrem muitas mudanças no indivíduo, tanto psicológicas quanto físicas, como veremos a seguir. O que acontece? Pode sublinhar. O que acontece? É um período de mudança, transição. O corpo vai mudar. A gente já falou sobre isso. Quais são as mudanças no homem e quais são as mudanças na mulher, né? Nos meninos, vai mudar a voz, vai crescer pelos em determinados lugares, as partes íntimas também ganham um volume maior. Nas meninas, vai crescer os seios, vai crescer pelos em alguns lugares, certo? Outra coisa, o desenvolvimento da fase psicológica. Os sentimentos de vocês já estão com 10, mais de 10 anos, os sentimentos começam a ficar um pouco diferentes. A gente começa a ver o mundo de uma forma diferente, né? Antigamente, vocês poderiam pensar, poxa, mas fulano isso, fulano aquilo, né? Fulano não é meu amigo. Agora a gente já começa a ver, mas amizade é assim, assim, assim. Não precisa estar comigo o tempo todo para ser meu amigo.
Não precisa estar do meu lado, somente do meu lado, para ser meu amigo. Amigo é aquela pessoa que está comigo quando eu preciso, né? A gente começa a mudar até a forma de sentimento. Então, o desenvolvimento psicológico em relação a isso também é mudado na fase da adolescência. A fase da adolescência começa em torno ali dos 11 anos e vai até praticamente os 18 anos. 20 anos, mais ou menos. E a gente pensa assim, mas já tem 18, é maior de idade, já passou a fase da adolescência. Na verdade, é aos 20 anos que se começa a vida adulta, tá? Idade adulta, pode sublinhar. Essa fase se inicia por volta dos 20 anos, quando o corpo já está totalmente desenvolvido. Sobre a adolescência, só voltando aqui. Algumas pessoas elas vão desenvolver mais rápido do que a outra, isso é genético, é do organismo. Então, por exemplo, pode ser que em uma criança desenvolva mais rápido, em outra, mas, tipo assim, às vezes alguém começa ali aos 9 anos, né? Aí tem a questão da menstruação, que pode vir para uma menina numa fase, para outra noutra fase, e o menino, quando começa a engrossar a voz, pode ser numa fase para um, noutra fase para outro, numa idade para um, numa idade para outro, isso até mesmo em irmãos. Mas geralmente é mais ou menos equilibrado, porque é genético. Então, por exemplo, se um irmão, às vezes, com 9 anos, começou ali as mudanças de voz, o outro provavelmente vai ser na mesma fase, porque é genético. Então, a genética ela é passada hereditariamente. Então, pode ser que tenha a ver alguma coisa. Mas nós somos indivíduos únicos. Então, a minha transição é diferente da transição do outro. E a forma com que eu vou ver isso também, que é a questão dos sentimentos que eu falei para vocês. Os sentimentos, eles são únicos. Eu sei a forma com que eu sinto certas coisas. E vocês sabem a forma com que vocês sentem. Então, isso também vai ser diferente. Então, as mudanças do corpo terminam em média aos 20 anos. Pode falar. E nos irmãos gêmeos? Vai ser mais ou menos na mesma fase também, né? Ótima pergunta. Nos irmãos gêmeos, geralmente é na mesma fase, na mesma idade ali. Mas lógico que isso pode intervir, tipo, de um mês para o outro, uma diferença de meses, de semanas, de dias. Mas geralmente é mais ou menos a mesma fase ali, na mesma época. Então, por exemplo, se assim, por exemplo, se a menina, uma menstrua com 13 anos, provavelmente a irmã gêmea também é mais ou menos ali equilibrado, mas pode ter diferença de um mês, de 2, 3 meses, mas é em média, geralmente na mesma época. Mas isso pode variar em questão de dias, de semanas, de meses, mas na mesma idade. Até de questão de mãe para filha. Eu, por exemplo, fiquei a primeira vez menstruada aos 11 anos, então provavelmente a minha filha vai ficar mais ou menos nessa mesma idade. Então, se vocês têm curiosidade sobre isso, vocês também podem perguntar para as mães de vocês. E os meninos sobre a questão de mudança de voz, sobre a questão de crescimento de pelo, é mais ou menos na mesma fase em que aconteceu com o pai. Professora, pode perguntar primeiro, Ana Júlia? Quando as meninas elas menstruam, né? Aí elas não têm o tamanho certo, elas crescem mais? Crescem. Essa questão de, porque menstrua e não cresce mais, é mito, tá? É mito. Não é verdade. É lógico que o desenvolvimento começa a mudar. Por quê? Porque o corpo começa a entender algumas coisas. Você já está pronta para, por exemplo, para poder gerar um filho, que é o que a gente comentou, né? Que significa isso. Mas isso não quer dizer que você não vai crescer mais. Mas ele vai ser um crescimento mais lento. É lógico que vai ser mais lento, porque o seu corpo começa a ter mudanças diferentes. Mas, por exemplo, questão de seios. Até 20 anos, mesmo ela menstruada, ainda vai estar crescendo seio. Tamanho também é a mesma coisa. E isso é genético também. Se o pai e a mãe são geralmente altos, a criança vai ter uma genética de ser mais alta. Óbvio, né? Dificilmente o pai e a mãe são altos, a criança é baixinha. E dificilmente, se o pai e a mãe são baixinhos, a criança vai ser muito alta. Agora, se existe uma diferença entre o pai e a mãe, aí depende da genética que ele puxar mais. Tá?
Professora, Diga. eu queria perguntar, isso eu até perguntei minha mãe se eu podia perguntar. Vou falar. Porque todas as mulheres que menstruaram falam que sente cólica, essas dores de dor. E o homem também sente? Não. São privilegiados, queridinhos de Deus, os homens, porque eles não sentem as mesmas dores que nós. São queridinhos de Deus. Jamais vão sentir as mesmas coisas. Até mesmo que se sentisse, morria, né? Porque o homem tá gripado, licença. O homem tá gripado, tá assim, ai, eu vou morrer, esses são meus últimos segundos. Imagina ele sendo cólica, nossa. Vocês gostam, né, do mal feito. Mas, né, gente? É verdade, tia. Mulher foi feita para aguentar o tranco. Não tem jeito. Aí depois eles falam que as mulheres que é dramática. Né? Não. Homem, ele espirrou. Ai, são meus últimos segundos de vida. Principalmente os que ficam jogando tia. Aí depois vem a cara de pau de falar que homem é mais forte que mulher é sexo frágil, é. etc. Não é verdade? Fala isso. Isso, eu também. Eu fico indignada. Eu queria que os homens sentissem cólica somente uma vez na vida deles. Só pra saber. Aí eles... TPM. Ai, TPM é legal, gente. Muito bom. Vamos continuar. Imagina também. Fase adulta, idade adulta. Ô, tia, eu sempre falo assim pra minha mãe, mulher sempre sofre mais que homem. É a lei da vida, né? É triste. Mulher sempre sofre mais que homem. Vamos lá, continuando. Essa fase se inicia por volta dos 20 anos, quando o corpo já está totalmente desenvolvido. A pessoa passa a ter muitas responsabilidades sociais. É nesse período que geralmente o ser humano reproduz, formando uma família. Ok. Não obrigatoriamente tem que reproduzir. Não é que o corpo está pronto que você tem que fazer isso, né? Não é porque a sociedade fala que você tem que ter filho, que você tem que ter filho, que você tem que casar, que você tem que casar, que você tem que seguir essa profissão, que você tem que seguir essa profissão. Isso aí é coisa que a sociedade às vezes impõe para as pessoas e pronto. Se a mulher ela não deseja ter filhos, ela tem que ter a vontade dela respeitada. Se o homem não deseja ter filhos, ele tem que ter a vontade dele respeitada e tomar todas as precauções para que isso não aconteça. Aí já vai da opinião de cada um, certo? Opinião. Isso, da opinião. Se ela vai casar, se ele vai casar, se ele vai trabalhar com isso, aquilo, outro, aí já é a opinião dele que tem que contar. Aí já não é o pai e a mãe mais que tem que contar. Por exemplo, tem gente que forma na faculdade, faz faculdade, vamos supor que a pessoa vai lá e faz faculdade de Direito só porque o pai e a mãe queriam que ele fizesse faculdade de Direito, mas ele queria fazer veterinária, ele queria estudar arte, ele queria estudar música, e a pessoa fica frustrada trabalhando num serviço que ela nunca gostou, porque ela quer fazer vontade do pai, da mãe, da família. É errado isso, viu, gente? É errado. E é egoísmo do pai e da mãe também querer que o filho faça algo que não o deixa feliz. Ô tia, mas e se o homem não quiser ter filhos e a mulher quiser? Aí eles têm que entrar num acordo, né? Aí é em relação ao casal. Aí um casal que tem que saber o que é a vontade do outro, entrar em um acordo. Eu quero, eu não quero. Então, se você não quer e eu quero, então você não é a pessoa que às vezes tem que ficar comigo. Então, eu tenho que procurar uma pessoa que vai ter as ideias parecidas com a minha. Isso aí já é outra questão. Certo, geralmente é sempre a mulher. As mesmas coisas com o homem? Lógico. É o livre-arbítrio, ué. A escolha é da pessoa, é pessoal. Eu posso gostar muito de uma pessoa, só que essas ideias dela divergem da minha e meus planos não cabem dentro dos planos dela. Não tem por que essas duas pessoas ficarem juntas. Aí, vamos continuar no conteúdo aqui, porque vocês fazem umas perguntas. O conteúdo, aí, a idade da fase adulta, o nosso corpo começa a ficar mais devagar certas coisas. O que é mais devagar? Certos desenvolvimentos. Aí vai começar a fase onde o corpo não vai estar em tanto desenvolvimento. Então, até a nossa aprendizagem, ela dá uma desacelerada. Certo? Aí, o que acontece? Vem as partes onde a gente começa
a ter mais responsabilidade social, porque a gente começa a trabalhar, né? A fazer faculdade, né? Termina a faculdade. Aí, se quiser ter filho, vai ter filho, aí tem responsabilidade com o filho. Se quiser organizar a forma da sua vida, aí você começa a desenvolver o que você pensa que vai ser a sua vida daqui para frente. Porque, por exemplo, quando você escolhe uma profissão, você escolhe uma profissão imaginando que você vai ficar, às vezes nem a vida inteira, mas um bom tempo da sua vida trabalhando com aquilo. Eu, por exemplo, eu trabalho em escola desde os meus 16 anos de idade. Eu trabalho em escola. Eu comecei trabalhando na secretaria, aí eu fui ser auxiliar, aí eu comecei a faculdade e nunca mais saí da sala de aula. Há 14 anos, tia? 14 ou 15? Há 14 anos eu trabalho em escola e 12 na sala de aula. Bastante tempo de experiência. Experiência, um pouquinho tem. Aí o que acontece? Outras coisas que vão acontecer em relação à fase adulta é a questão do desenvolvimento do corpo. Começa aí o quê? O corpo, se você lembra, eu até falei sobre isso quando a gente falou sobre alimentação. A gente pensa assim, mas o que tem? Eu sou criança, meu corpo está em desenvolvimento, eu posso comer super mal e não tem problema. Aí na fase adulta, o seu corpo começa a responder isso que você fez lá na infância. Por quê? Porque antes você tinha células o tempo todo movimentando dentro do seu corpo, células que iriam fazer mudanças no seu corpo. A partir da fase adulta, essas mudanças podem não acontecer, podem acontecer, depende do lugar. Então, o que acontece? Começa a aparecer os problemas de saúde, dependendo da idade, ali com seus 25, 30 anos, se você for uma pessoa que toda a vida comeu mal, com 30 anos você já vai ter diabetes, pressão alta, colesterol alto, triglicérides alto e um monte de outros problemas que seriam considerados problemas da velhice, porque tem problemas de saúde que são até naturais na velhice. Mas só que aí a pessoa se alimentou tão mal toda a vida que essa fase começa mais cedo, a velhice. Ô tia, também o colesterol alto, ele não começa só nos 30 anos de idade. Não, tem crianças... Tipo, eu tenho colesterol alto. Colesterol alto é porque se alimenta, às vezes, de forma errada. Velhice. Período que se inicia por volta dos 65 anos e permanece pelo resto da vida do indivíduo. O organismo fica mais debilitado, mas uma rotina de práticas saudáveis traz melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, é óbvio que uma pessoa de 80, 90 anos, ela vai estar muito mais cansada do que uma pessoa de 20, né? Mas se essa pessoa tem uma boa alimentação, se ela tem práticas saudáveis, se ela faz uma caminhada, se ela faz algum tipo de exercício, pelo menos uma vez na semana, ela vai conseguir estar uma pessoa nessa idade um pouco mais ativa, tá? E isso também depende muito, porque tem pessoas que ficam doentes muito cedo. Aí já é questão do próprio corpo, da própria genética. Eu dei o exemplo para vocês da minha mãe. Minha mãe, ela teve problema de rins, ela fez um transplante, ela ficou bem depois do transplante. Vocês até conheceram a minha mãe, vocês já viram ela lá na escola. Deu um problema, veio a falecer, não suportou o problema que deu nela. Então, isso é relativo para cada pessoa. E não é porque ela teve também, não significa que eu vou ter. Às vezes, sim. Tem algumas doenças que se chamam hereditárias, passam de pai para filho. Certo? Que é propenso, por exemplo, meu pai, ele tem hipertensão, tem pressão alta. Então, eu sou propensa a ter pressão alta pelo fato dele ter, mas isso não significa obrigatoriamente que eu vá ter. Ok? Tia, meu avô tem 83 anos, se eu não me engano. E ele é ótimo de saúde, ele só tem esses problemas. Ele faz a caminhada dele, ele faz as coisas, ele só tem uns problemas, que é diabetes. A minha mãe era super saudável, minha mãe fazia caminhada todo dia, minha mãe não comia arroz, minha mãe comia, era folha e às vezes carne, minha mãe não comia muita massa, não comia açúcar, lá em casa café sem açúcar.
e tomava muitos anos que é café sem açúcar, não gostava de doce. E aí? Não é só uma alimentação saudável que garante que a pessoa não vai ter doença, mas uma alimentação saudável evita certas doenças, é diferente. Meu avô também. Vamos lá, página 165. Adolescência é uma etapa de mudanças. Não vou pedir para sublinhar, mas essa página inteira é importante, principalmente porque vocês estão entrando nessa fase. A fase de transição entre a infância e a adolescência é uma etapa caracterizada pelo amadurecimento dos órgãos sexuais e a produção das células reprodutoras. Esse período é chamado de puberdade. Sublinha só esse nome aí para mim, puberdade. Então, é uma transição. Puberdade não bem... Puberdade é a transição da fase da infância e da adolescência. O início da puberdade não é exatamente o mesmo de pessoa para pessoa, mas, em geral, começa entre os 11 e 14 anos de idade. O corpo dos adolescentes passa por intensas transformações, como aumento de altura e crescimento de pelos nas axilas e nas regiões dos órgãos sexuais. Nessa fase, os seios das meninas se desenvolvem, o corpo começa a adquirir formas mais curvilíneas, o quadril se alarga e ocorre a menstruação. Nos meninos, os testículos e o pênis se desenvolvem, a voz fica mais grave e começa a aparecer os pelos faciais, que constituirão bigode e barba. É normal, durante essa fase, se sentir um pouco desajeitado ou inseguro, já que essas mudanças ocorrem rapidamente e muitas vezes os adolescentes não se sentem confortáveis com elas. No entanto, essas alterações fazem parte do desenvolvimento de todos os seres humanos. Aí tem aí nas imagens, está mostrando aí o desenvolvimento do menino e da menina, tá? Na menina, desenvolvem as mamas, que nas mulheres grávidas produzirão leite. Os pelos corporais se concentram nas regiões dos órgãos íntimos e nas axilas. O quadril alarga, característica que facilita o parto. Porque o corpo da mulher é preparado para isso. Eu já expliquei isso para vocês, partos normais, né? Não significa que porque o corpo é preparado que a mulher tenha que fazer. Isso é uma opção de escolha dela também. Ocorre o acúmulo de gordura no quadril e nas coxas. Nos meninos, crescem os pelos na face, nos braços, geralmente no peitoral, dependendo da genética, nas pernas e nas partes íntimas. A laringe alarga, tornando a voz mais grave, que vem a parte do onde o menino ganha o gogózinho aqui, né? A musculatura se desenvolve mais, os ombros e a caixa torácica ficam mais largos. Então, o que acontece? É normal para todo mundo. Vai acontecer com todo mundo, cada um na sua fase. Não tem que ter vergonha, não tem que achar que isso é só com você. Tem que ter conversa, tem que ter diálogo com o pai, a mãe. Por quê? Porque é uma fase que a gente realmente tem dificuldade, às vezes, de entender o porquê que isso está acontecendo comigo, ok? Mas isso é normal, com todo mundo vai acontecer. Então, não precisa, não é um tabu, não é uma vergonha. É lógico que, por exemplo, não tem que... Vamos supor que as meninas, a menina fica menstruada, ela tem que anunciar para todo mundo que menstruou a primeira vez. Não tem necessidade disso, né? Mas o quê? A mãe tem que orientar como é que ela vai organizar a higiene, porque tem que ter uma certa diferença do que vocês já conhecem agora para a higiene com isso. Os meninos também. Por quê? Porque os hormônios estão aflorados, começa a ter mau cheiro, principalmente, ó, a axila. Gente do céu! Porque não é só usar desodorante, tem que lavar, tem que ter uma higiene muito mais cuidadosa. Porque quando a gente é criança, nem desodorante usa. Então, isso tudo acontece de acordo com a fase de cada um, tá? Então, o que acontece? Não tem necessidade de ter vergonha e tem que ter diálogo. Aconteceu? Mãe, aconteceu isso comigo, me ajuda, me orienta, conversa comigo, me explica como é que eu faço isso aqui. Os meninos também, o pai, a mãe, vão explicar para vocês como reagir a certas coisas, tá? Tia, Oi.
Teve uma parte que a senhora disse que na puberdade algumas pessoas ficam desconfortáveis. Mas eu não entendi muito bem. Desconfortável com a situação. Como eu falei, os sentimentos ficam mais aflorados também. Então, o que acontece? Então, por exemplo, fica desconfortável com a questão de estar menstruada, achar que todo mundo vai saber que você está menstruada, que todo mundo vai saber que você está isso ou aquilo outro, certo? Então, essa parte é a parte onde que pode levar a pessoa a ficar desconfortável. E não tem necessidade, porque é normal com todo mundo. É lógico que a maturidade que vocês vão ganhar com o tempo. Hoje em dia eu tenho uma maturidade muito maior, mas no começo eu morria de vergonha. Nossa, meu Deus, se eu imaginasse que alguém ficasse sabendo que eu tava isso, que eu tava aquilo, que alguém tava percebendo que meu corpo tava mudando, gente, nossa, para mim era o fim do mundo. Mas hoje em dia é diferente. Tô nem aí. A gente ganha uma maturidade. Tipo, eu não ligo se eles souberem, porque todas as meninas vão menstruar. Isso. Não é uma vergonha. Não é sujeira. Não é que a gente está impura. É o corpo reagindo ao que precisa reagir. É super natural. É igual esse assunto. Não tem que ser um assunto que a gente tem que ficar... Gente, ai, que absurdo a professora falar isso. Antigamente, na época do pai, da mãe, da gente, né? Do meu pai, da minha mãe. Isso não era nem conversado, gente. Não falava, não tinha nem esse conteúdo na matéria de ciências, porque era um absurdo alguém falar sobre isso, não podia. Entendem? Só que o que acontece? Aí vem as questões que não tem conhecimento, não entende, aí acontece de alguém lá e fazer alguma coisa com você, te ameaçar, você nem tem coragem de contar para o pai e a mãe. Vai lá, põe a mãe em você, passa a mãe em você. Isso acontece com homem, com mulher, com menina, com menino. Não tem diferença de menina ou menino. Fazem isso. Vocês veem isso na televisão, vocês têm maturidade para entender o que é. Com certeza o pai e a mãe de vocês já apresentam, já falou, não pode deixar ninguém encostar em você, assim. Eu tenho certeza que vocês são bem instruídos em relação a isso. Então, antigamente, não se falava sobre isso. Meu Deus, era um absurdo comentar isso. Mas isso leva com que as pessoas não se entendam, não entendam o que está acontecendo no seu próprio corpo. Isso é errado, a gente tem que saber o que acontece com o nosso corpo. Por isso que existe esse conteúdo, certo? Vamos lá, vamos responder a página 166. E se não acontecer essas mudanças, pode acontecer alguma coisa, uma doença? Não é que não acontece, mas em algumas pessoas pode ser mais tardio. Se a pessoa não apresentar certas coisas, aí ela tem que ir no médico para saber o porquê. Mas aí, tipo, não adianta você... eu tô com 11 anos e nada aconteceu. Eu tô com 12 anos e nada aconteceu. Não adianta entrar em desespero. Tem menina que é com 15, 16, 17, como eu falei, a adolescência dura até os 20 anos. Então, pode acontecer com 18 anos, com 19 anos, tanto na menina quanto no menino. Agora, se a partir de certo momento não aconteceu, aí é óbvio que ela vai ter que ir ao médico para saber o porquê. Geralmente é problema no hormônio. Estrogênio na menina. No menino é... Como é o nome? Esqueci. Na menina é estrogênio. Esqueci o nome do hormônio do menino que faz essas transformações. Mas aí vai ao médico, faz os exames para saber o porquê que esse hormônio não está sendo inserido ali no seu corpo. Mas pelo amor de Deus, não se preocupem. Não se preocupem com pressa de que isso aconteça, tá? Vamos lá. Ligue as fases da vida às suas principais características. Letra A, infância. Fase de grande aprendizagem. Fase de grande aprendizagem. Aprendizagem. Adolescência. Fase de intensas mudanças. Fase de intensas mudanças. Idade adulta. Em geral, os indivíduos se reproduzem nessa fase. Em geral, mas não é obrigatório.
Como eu falei, isso é uma escolha, tanto da menina, tanto do homem quanto da mulher, tá? Belice. Geralmente nessa Fase, geralmente nessas fases. Eu não falei sobre isso, né? Entra numa fase onde que a gente não pode mais gerar. O que acontece? A mulher entra na menopausa, ou seja, o útero para de se preparar para ter um filho, e o homem chama-se andropausa, que ele para de produzir tantos espermatozoides. Isso não significa que é uma regra para todo mundo, porque até mesmo outro dia eu vi uma mulher que teve o primeiro filho aos 70 anos. Então, isso não significa que é uma regra para tudo. Mas, geralmente ali com 50 anos, a mulher começa a mudar, o corpo dela começa a para a menstruação e ela entra na menopausa. Tá? Mais ou menos, 40, 45, 50 anos. Isso vai dar uma variada também na forma genética. Como eu falei, a menstruação começa em fases diferentes, ela também para em fases diferentes em cada mulher. Tá? Tia, a mulher pode ter mais de 7 filhos? Pode, a minha avó teve 14. Nossa. Meu Deus, tia. Credo. A mãe do meu pai teve 14 filhos, ela pode ter quantos filhos ela aguentar ter, gente. Nossa, tia, a senhora Mas tem aí muitos é tios, né? opção de escolha da mulher, né? Isso é opção de escolha dela. Também ela não tem que ser obrigada a ter o tanto de filho que as outras pessoas querem, porque a sociedade quer, porque o marido quer, porque alguém quer. É ela que tem que querer, né? Tia, a senhora tem muito tio, hein? 3 ela. A tia tem 14 tios. 14. A minha avó era guerreira. Vamos lá. Soro caseiro. Oi. Quais são as chances, assim? Porque tem mulher que tem trigêmeos, 3 filhos ao mesmo tempo, 2 ao mesmo tempo. Quais são as chances disso? Ou só de vez em quando? Na verdade, isso é genético também. Geralmente, em famílias que têm muitos casos de gêmeos, são as famílias que são assim. Aí não significa que na minha família, por exemplo, tem 2, né? Eu tenho a minha avó, essa avó que eu falei de 14 filhos, teve filhos gêmeos. Mas isso não significa meu pai não teve filhos gêmeos, que era irmão, né? Os outros tios meus, ninguém dos meus parentes, dos meus tios teve filhos gêmeos, nem os meus primos até agora tiveram filhos gêmeos, e nem eu. Então, o que acontece? Isso também é relativo, pode ter ou não. Se na família tem casos, é mais fácil de que alguém tenha, mas não significa que seja uma regra. Gêmeos, trigêmeos, tá? E outra coisa, quando faz processo de fertilização, é mais fácil de se ter filhos gêmeos e trigêmeos, tá? Aí é um processo que é feito. Aí é fertilização in vitro, que eu expliquei para vocês. Pega o óvulo da mulher, tira de dentro dela, pega o esperma do homem, tira de dentro dele, faz esse processo dentro de um laboratório, e depois que ele já está fecundado, o embrião é inserido na mulher. Aí pode ser que esse embrião se divida em 2 e se forme 2 bebês. Pode ser ou pode não ser, tá? Respondida a sua dúvida? Tia, posso fazer só mais uma pergunta? Só uma. Meu Deus. Esse assunto rende. Eu acho que não tem meio que nada a ver com o que a gente está falando. Como que o bebê consegue andar na barriga da mãe? Não anda? Andar é mexer. Ele mexe, ele tem que se movimentar de alguma forma. Hein? Aí fala assim, tá chutando, nem sempre é um chute, mas ele tá mexendo a cabeça, o pescoço e o cotovelo. A Yasmin mesmo eu senti ela passando o cotovelo assim na minha barriga, assim, ó. Parecia que ela queria abrir a barriga sem sair. Mas eu acho ele bonitinho. se movimenta, ele tem vida, só que ele depende da vida da mãe. E por que isso acontece a partir do 4º mês e meio, mais ou menos? Porque antes ele é tão pequenininho que não dá para a mãe sentir. Ele já se movimenta desde as primeiras semanas. Lembra que eu falei que 4 semanas ele tem cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. Então ele já se movimenta,
tá? Só que menos, e é tão pequeno que a mãe não sente. Depois, o que acontece? Ele começa a crescer, a placenta aumenta, começa a pressionar os órgãos da mãe, bexiga, rim, estômago, começa a ficar com menos espaço do que tinha, mesmo o abdômen aumentando de tamanho, vai, querendo ou não, vai apertar os outros órgãos começam a se encaixar em outros lugares. Tipo assim, o neném chega, opa, tira esse órgão aqui, não tá precisando, não. E a mãe vai no banheiro toda hora. Por quê? Porque a bexiga é pressionada. Só fica cabendo um tiquinho de água. Né? Professora, Oi, tia. Minha avó teve filhos gêmeos. Minha avó teve filhos gêmeos, mas um morreu. Aí só tava um. Então, por isso que foi mais fácil meu tio ter filhos gêmeos. Que genético. Mas aí, igual eu falei, na minha família, eu tenho tios, eu tinha, né? Um já faleceu. Eu tinha tios que eram gêmeos, mas nenhum outro irmão, nem eles que eram gêmeos, nem o outro irmão do meu pai tem filhos gêmeos. E até agora, todos os sobrinhos, ninguém, que são os netos da minha avó, né? Ninguém teve filhos gêmeos. Então, não é uma regra, mas é mais fácil. Se tem um caso na família, é geneticamente mais fácil do que alguém tenha. Já pensou, tia, ter uma irmã gêmea? Deus é mais. Pessoas mal aguentam uma de mim, imagina duas de mim. Deus me livre ter duas da minha irmã, tia. Não, Deus me livre, dois do Lia, imagina. dois, Credo. A casa estaria literalmente se cuidar de um virada de bebê cabeça já é pra baixo. difícil, né? Mas se tivesse dois geminhos, os vendedores já saíram. Professora, ainda nesse negócio de ficar grávida, essas coisas, por que quando a mulher fica grávida, ela quer comer coisas extremamente estranhas de vez em quando? É desejo. Desejos. Por que a mulher tem desejo quando ela tá grávida, né? Porque não é obrigatório, né? Não é uma regra. Mas, querendo ou não, ela sente mais fome, porque ela tá alimentando ela e o bebê. Só que também não pode comer absurdamente tudo que quer, né? Que é errado. Mas, eu não sei, eu já ouvi casos de mulher falar que queria comer tijolo, que queria... Nossa! Papel, uma vez. Eu ouvi uma vez que falou que teve vontade de sentir o cheiro de sabão em pó e queria comer, mas não necessariamente que ela vai comer algo que vai fazer mal para ela e bebê, né, gente? A minha madrinha, ela tá grávida, ela ainda não sentiu nada. Tipo, Não, eu senti vontade de comer comida normal, mas nada assim. Nossa, carne com chocolate, nada assim. Coisas que você come no dia a dia. Mas tem mulher que sente alguns desejos que são inexplicáveis. Mas eu não sei o porquê disso. Nem sei se é real, porque eu não senti. Vamos para a próxima aula? A nossa professora do ano passado... Essa aula foi só de